Olá, meu nome é Maria Isabel. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a importância da análise econômica do direito para o direito econômico no Brasil. Bem, durante a primeira metade e boa parte da segunda metade do século passado, o princípio da separação dos poderes denotava a ideia de que todas as soluções de conflitos de interesse estavam previstas explicitamente na legislação. Nesse período teve predominância a escola positivista do direito, cujo grande expoente foi Hans Kelsen, ao defender que a atuação do poder judiciário ela limitava-se a declarar a solução da lei, isto é, a declarar a solução que fora previamente concebida e criada pelo poder legislativo, ou seja, não havia uma margem para uma atividade interpretativa, ampliativa ou criativa do direito pelo poder judiciário. Então, diante da constatação de que o Estado de Direito ele não fora capaz de impedir grandes tragédias humanas, como, por exemplo, o estado de ilegalidade na Alemanha de Hitler, e em razão das demandas sociais após a Segunda Guerra Mundial, operou-se, a partir da Europa Ocidental, o surgimento e o desenvolvimento da teoria dos direitos fundamentais ligados a direitos civis e políticos de primeira geração, os econômicos, sociais e culturais de segunda geração, os coletivos relacionados ao meio ambiente equilibrado, ao desenvolvimento sustentável e à autodeterminação dos povos de terceira geração, e os resultantes da democracia, informação e pluralismo, os de quarta geração. Olá, meu nome é Patrícia Henrique, sou aluna da ACES do curso de Direito Econômico ministrado pelo professor Luiz Felipe. Dando continuidade ao nosso assunto, inicia-se o Estado de Justiça com a reintegração dos valores e da justiça do direito, em que as soluções aos conflitos não estão embasadas diretamente na legislação, mas sim elas são construídas. As soluções para esses conflitos são construídas. É importante sabermos que em 1953 surgiu a escola de Theodor Willig, em que enxerga uma nova posição do jurista, a quem não cabe mais entender o direito como se fosse um autômato, mas sim algo que se constrói de maneira responsável a partir da discussão de problemas. Isto é, a tópica é uma técnica de interpretação do direito cuja finalidade é indicar meios de como agir diante dos problemas. De uma maneira responsável, claro. A finalidade é indicar meios de como agir diante desses problemas, buscando sempre encontrar uma solução justa para qualquer caso. A partir desta teoria, afasta-se a noção de segurança jurídica, porque a segurança jurídica está o quê? Embasada na legislação. Eis que algumas soluções dos conflitos passam a ser construídas por uma interpretação criativa do Poder Judiciário. Olá, meu nome é Sara Santiago. Dando continuação à fala de Luan, no Brasil, tais fenômenos tornaram-se perceptíveis com o advento da Constituição Federal de 1988, que contém um texto rico de direitos sociais e fundamentais, postos no artigo 5º e 6º da Constituição Federal, que neles estão, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, erradicação da pobreza, direito da propriedade privada, valores sociais, valores étnicos. A constatação que o Poder Legislativo passou a atividade para o Poder Judiciário de intérprete para ter uma interpretação de forma extensiva ou criativa, tentando achar uma solução mais justa. E neste atual cenário, com a teoria econômica do direito, surgiu a escola Law and Economics em Chicago, de 1960 a 1970, com o objetivo do juiz entender as influências socioeconômicas em suas decisões judiciais. Boa noite. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou falar sobre a análise econômica do direito, que visa sempre maximizar riquezas, alocando os recursos de forma mais eficiente possível e procura sempre prever o impacto do direito na economia. Assim, dentro da margem conferida pelo legislador, o juiz deve, dentre as soluções hipotéticas, avaliar não apenas a aplicação das normas jurídicas, notadamente a Constituição Federal, mas também as consequências econômicas que a decisão gera nos campos econômicos e sociais. A teoria consequencialista, que foi introduzida pela LINDB em 2015, que foi a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
ao prescrever que, abre aspas, nas esferas administrativa, controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão, conforme o artigo 20, fecha aspas. Sendo assim, em momentos de grave crise econômica, como a que o Brasil atravessou em razão da pandemia, se agrava mais ainda a importância da teoria consequencialista, que deve nortear as decisões do Poder Judiciário, conforme algumas decisões que eu vou citar. Por exemplo, a de redução de juros remuneratórios em contrato de financiamento proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a de substituição de penhora sobre dinheiro por imóvel em execução fiscal pelo TRF da 4ª Região, a de suspensão por 6 meses de pagamentos de financiamento bancário proferida pelo próprio STF e, novamente, do Tribunal de Justiça de São Paulo, a que eles proferiram a decisão de redução de obrigações alimentares. Muito obrigado. Me chamo Camila e vou fazer alguns destaques finais sobre a importância da análise econômica do direito para o direito econômico. Destaca-se que o Poder Judiciário, sob a influência da Escola Econômica do Direito, tem proferido várias decisões voltadas à produção das consequências mais benéficas do ponto de vista econômico-social, em harmonia com os postulados do desenvolvimento sustentável, da preservação da empresa, da dignidade da pessoa humana e da função social dos contratos. E como arremete, destaca um trecho de uma entrevista de um ex-ministro do STF, que fala que quando há uma interpretação possível, acabou a história, mas quando há leque de interpretações, por exemplo, 5, todas são elas justificáveis e são logicamente possíveis. Aí deve haver outro critério para decidir, e esse outro critério é exatamente a consequência no meio social da decisão A, B ou C. Você tem de avaliar nesses casos pulverizados as consequências. Você pode ter uma consequência no caso concreto, eventualmente injusta, mas que no geral seja positiva, e é isso que eu chamo de responsabilidade do judiciário das consequências de suas decisões.